Hoje lá em São Paulo foram presos hackers que invadiram o celular do ministro Moro. Você acha importante esse tipo de operação? O senhor também estava preocupado? Isso é o banditismo, né? Isso é invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos para frente, eu confio na justiça. Amanhã Quer ser em torno de 42. Vai ser isso mesmo. Deve ser uns 30 esse ano, uns 12 o ano que vem, são os 42 que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que há novidades, há coisas interessantes. Vocês vão ver que há coisas interessantes. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Obrigado. Estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. Então nós estamos trabalhando a respeito de uma gás, petróleo, tudo isso, mas principalmente nós vamos reindustrializar a economia brasileira. A economia industrial brasileira sofreu ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Nosso PIB chegou a ser a indústria chegou a ser 20% do PIB e encolheu para em torno de 10% do PIB. E isso por excesso de impostos, juros altos, custo de energia, custo de logística. Então nós estamos começando a atacar um componente básico que diminui, derruba a produtividade da economia brasileira, que é exatamente a energia muito cara. Nós estimamos que vai ser possível, os nossos cálculos, se caírem 40% em 2, 3 anos, o custo não só da energia, o gás natural, mas também de insumos industriais básicos, porque o gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. Então nós estamos trabalhando a respeito de uma reindustrialização da economia brasileira em cima de energia barata. Nome e sobrenome, por favor, e o carro? Claudemir Rodrigues Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. Olha lá para cima, por favor, secretário. Lá para cima. Se eu puder falar ok. um pouquinho mais alto. Tá ok. Cabeça, mas é o tom de voz do senhor. Ok. Vamos lá. O que o senhor, esse resultado, essa diferença, como que a greve dos caminhoneiros pode ter influenciado nisso? O resultado da arrecadação do mês de junho foi influenciado pelos indicadores macroeconômicos, majoritariamente. E parte do desempenho positivo pode ser explicado pela nossa base de comparação. No mesmo período, no ano passado, nós estávamos sentindo os reflexos da greve dos prestadores de serviços de transportes. Isso provocou aí um reconhecimento de um efeito positivo na comparação ano contra ano. Mas, no geral, no período de janeiro a junho, o desempenho da arrecadação foi positivo em relação ao desempenho do produto. Isso se deve aí à arrecadação expressiva do imposto de renda e da contribuição social, refletindo a expectativa de resultado das empresas. O senhor pode resumir para a gente em números de que forma que a greve dos caminhoneiros afetou a arrecadação? A greve dos caminhoneiros, ela impactou o fato gerador de alguns tributos. Então, todos aqueles tributos que dependiam da entrega das mercadorias, do faturamento, eles sofreram uma redução no mês de junho. Então, o ano passado nós não tivemos essa arrecadação e esse ano
a arrecadação volta ao mesmo patamar. Por outro lado, nós tivemos também, durante o período da greve, alguns setores tiveram antecipação de compras. Diante daquela expectativa da falta dos produtos, os consumidores foram levados às pressas a algumas compras e anteciparam essas compras. Então, no mês de junho de 2018, nós tivemos uma composição desses dois fatores, um interferindo positivamente e o outro negativamente. Em 2019, a arrecadação volta ao patamar. Então, nossa base de comparação, esses valores expressam aí a realidade do cenário econômico atual. Secretário, como é que a gente pode explicar, de uma forma bem didática, se possível, a relação entre a revisão que a gente teve do PIB, o contingenciamento e o fato de, por outro lado, a gente ter tido uma arrecadação mais do que expressiva na comparação com o ano passado? Como é que isso tudo entra na fórmula de vocês? A previsão das receitas, que é utilizada no relatório de avaliação de receitas e despesas, ela embute dois componentes, a receita realizada e a receita projetada com base nos novos parâmetros. A arrecadação vem positiva, mas os parâmetros macroeconômicos sinalizam um decréscimo da atividade econômica. Esse decréscimo em relação às projeções que foram feitas inicialmente é que determinaram o ajuste que foi proposto ontem pelo Ministério da Economia. Ele vai fazer nossa stand-up. Não tem efetividade. Meu presidente, nosso vice-presidente, Mourão, amigos ministros, Odoni e Alexandre, CAD e ANP, senhores presidentes, o presidente sempre formulou um enigma durante a campanha: como pode um país tão rico em recursos naturais assistir o empobrecimento do seu povo? Era uma pergunta que eu, como economista também, 30 anos atrás, perguntava. À época, o fenômeno é o Japão. O presidente hoje pergunta normalmente comparando com Israel. Deserto, sem recursos naturais, sem nada, e olha tudo que eles conseguem ter. E nós, com tantos recursos naturais, por que não somos tão ricos? Eu, 30, 40 anos atrás, professor de economia, usava como exemplo o Japão. O Japão estava crescendo. O Brasil tinha desacelerado. Durante muitas décadas cresceu mais do que o Japão, mais do que a China, mais do que a Coreia, mas depois o Brasil começou a desacelerar, perdeu capacidade de crescimento e o Japão continuou. E eu dava esse exemplo, eu dizia sempre o seguinte: o Japão é uma terra sem recursos naturais, pequenininha, quando nasce um japonês o outro cai dentro d'água, porque é dimensão geográfica estreita. E o Brasil, ao contrário, o Brasil é uma potência perdendo cada vez mais capacidade de crescimento. E a resposta, presidente, está em dois livros interessantes, né, entre os milhares que existem a respeito, mas que nós fundimos no seu programa econômico, que é O Caminho da Prosperidade. O primeiro é o do Hayek, que é O Caminho da Servidão, mostrando como o estatismo degenera os regimes políticos, cria corrupção e destrói seus sistemas econômicos. Isso nós assistimos várias vezes na história. Isso acontecer. E o exemplo mais recente e dramático é da nossa Venezuela vizinha, povo amigo, sofrendo exatamente da degeneração completa do regime político e do regime econômico. Hiperinflação, destruição de riqueza, 5 milhões de venezuelanos fugindo do próprio país, cruzando, os mais pobres cruzam e invadem a fronteira brasileira, buscando sobrevivência aqui conosco. E o livro do Hayek é uma explicação muito simples de como o estatismo destrói a capacidade produtiva, a capacidade de iniciativa de um povo, escraviza a classe política, degenera o regime, e nós provamos um pouco disso aqui também. Por outro lado, há a história da reconstrução, que é a dos regimes liberais. E um exemplo também de um outro livro interessante é de Ludwig Erhard, o liberal que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra. E ele escreve A Prosperidade através da Competição. É o livro clássico dele. Então, o Hayek explica como os povos degeneram seu sistema político e econômico através do estatismo.
E o Ludwig Erhard mostra como, através de mercados e competição, os povos conseguem produtividade, competitividade e enriquecimento. Nas primeiras linhas desse livro, o Ludwig Erhard diz o seguinte: quando eu cheguei à Alemanha destruída no pós-guerra, um alemão tinha que trabalhar, ele faz as contas, eu não me lembro exatamente, mas é assim, um alemão tinha que trabalhar 1 ano e meio para comprar um sapato. O salário era tão baixo que ele tinha que trabalhar 1 ano e meio para comprar o sapato, 3 anos para comprar um terno e 15 anos para comprar o próprio caixão onde seria enterrado, porque exigia madeira e não havia mais madeira, tudo tinha sido queimado na Alemanha. Então vocês vejam o empobrecimento, a destruição que foi para uma população avançada como era o regime alemão à época. Aí você pega o Brasil, e eu dou sempre esse exemplo, que a Europa foi reconstruída com 100 bilhões de dólares, o Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano só para os rentistas, só para girar a dívida, porque gasta inconsequentemente, não tem controle de gasto, até estourar todos os orçamentos públicos, e aí reconstrói uma Europa por ano sem sair da miséria. Ora, nós estamos desenvolvendo esses programas já há bastante tempo. Dizem que nós não temos programas. Esse programa está sendo elaborado há 6 meses, em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, CAD, a ANP. Isso está sendo elaborado, teve uma colaboração e uma ideia original de um dos Chicago Oldies, né? Um dos velhinhos de Chicago, o professor Carlos Langoni, que trouxe a ideia e falou: Paulo, energia barata, vamos mexer com energia, vamos aumentar a competitividade dos sistemas. Procurei o ministro Bento, sentamos, começamos a trocar ideias e fomos articulando essa mobilização em direção justamente a responder o enigma que o presidente colocou. Como é que pode um povo com tantos recursos ficar empobrecido? E a resposta é porque nós não despertamos ainda as forças de mercado, jamais despertamos as forças de mercado. O Brasil é um gigante acorrentado, o Brasil é um país amarrado por todos os lados, e o presidente durante a campanha sempre disse: vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro e das forças produtivas. Então nós de um lado estávamos trabalhando no choque de energia, choque de oferta. Amanhã vamos falar também de mais um choque de oferta, dessa vez no mercado de trabalho. Hoje estamos falando de um choque de oferta no sistema de energia, o choque da energia barata, e estamos quebrando 2 monopólios que, como dizia o ministro Bento, já estão, essa possibilidade já estava aí. Tem um acordo externo que estava há 16 anos sendo negociado, mas não fechava, de repente fechou. Será que estavam fazendo alguma coisa a respeito? Tem também 20 anos que já estão dadas as condições para quebrar esse monopólio, mas ninguém quebrava. Será que alguma coisa aconteceu? E eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, porque ele permitiu esse alinhamento de astros que tornam as coisas possíveis. Porque quando o presidente deixa que o presidente da Petrobras, que o presidente da ANP, que o ministro da Minas e Energia, que o ministro da Economia possam se articular numa orquestra, possam tocar a mesma música, em vez de representando interesses corporativos, onde eu sempre digo que são 200 milhões de brasileiros atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, uma produtora e distribuidora de gás, por acaso pública, mas é uma. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê? Sobra pouco. Então, despertar essas forças competitivas é o que nós estamos fazendo desde o início. Primeiro, nós tínhamos que remover o buraco fiscal que nos ameaçava e que, com a decisão do presidente e a colaboração claríssima do Congresso, da Câmara de Deputados, na primeira votação, agora vem a segunda e depois vem o Senado, sempre confiamos no Congresso, que o Congresso vai cumprir a missão de remover essa ameaça do buraco negro fiscal da Previdência e nos engolir. Removido isso, os programas estão começando a aparecer. São programas que estão sendo elaborados também há muito tempo. E esse, particularmente, do choque da energia barata, é uma quebra de 2 monopólios, basicamente.
o monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também dos monopólios estaduais na distribuição. E está havendo uma fantástica coordenação do ministro Bento, onde nós procuramos o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas, agora Sergipe, Alagoas, e todo mundo está entendendo e todo mundo quer se juntar ao barco, até os argentinos querem botar o vaca muerta. O presidente Bolsonaro foi conosco à Argentina, querem botar isso aí. Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste, e isso vai derrubar o preço do gás. E nós acreditamos, eu quando falo números, nunca falo sem uma base de gente muito boa que trabalha conosco. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Nós vamos ver, é uma proposta empírica, é uma proposição empírica. Agora, nós temos certeza que o preço vai cair, porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor. Então, que o preço vai cair, vai. Agora, se vai cair 20, vai cair 30, vai cair 40 ou mais, não sabemos. Como disse o ministro Bento, o preço no Brasil estava em torno de $13. No Japão, que não tem e importa da Rússia, $8. Na Europa, que também importa da Rússia, $8. Nos Estados Unidos, $3. Ora, o nosso tem que cair pelo menos para $8, pelo menos para 7. Nós temos o gás natural. Então, o que falta são os investimentos. Os investimentos não acontecem por quê? Porque não havia esse alinhamento de astros que o presidente Bolsonaro permitiu que ocorresse. Porque se tem uma trincheira, acontecia também no caso da abertura da economia brasileira, se tem uma trincheira de interesses corporativos no Ministério de Indústria e Comércio, quando o Ministério da Fazenda queria abrir a economia, o Ministério de Indústria e Comércio trava. Agora não, agora é um Ministério de Economia. Não tem um sujeito tocando axé e o outro tocando música clássica. Está todo mundo tocando a mesma música. E as coisas começam a acontecer. Então os programas existem, os programas estão saindo do papel. Eu agradeço muito ao presidente Bolsonaro por essa oportunidade que nos dá de transformar o Brasil e de colocar as forças de uma economia de mercado a serviço da prosperidade do povo brasileiro. Eu fico por aqui, agradeço muito a força do presidente, a cooperação dos ministros e o papel também das forças políticas, governadores nos ajudando a nível de estados nessas medidas, porque eles têm o monopólio legal a respeito da distribuição do gás, e também do Congresso que está nos apoiando toda vez que precisamos. O TCU também, temos que citar o TCU, toda vez que precisamos fazer qualquer mudança, consultamos o TCU, eles dizem, olha, isso pode, aquilo não pode. Então tem uma engrenagem, eu acredito fortemente nas duas coisas que são os pilares da civilização ocidental: a democracia e os mercados, a ordem e o progresso. A ordem é uma ordem democrática, é a nossa capacidade de nos organizar como nação, em vez de servirmos a interesses menores. E o progresso que vem com a ideia dos mercados, e essa é a chave da força da civilização ocidental. São a democracia e os mercados. Eu agradeço e tenho orgulho de estar participando desse esforço que a eleição do presidente Bolsonaro permitiu. Obrigado. Neste momento, o presidente da República assina o decreto que institui o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Calma.